parar nosso Senhor? Quem pode 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 parar nosso Senhor? Pega sua voz, declare: quem pode parar nosso Senhor? Quem pode parar? Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge em poder, que luta por nós. Todos se prostrarão ante o Rei. Meu Deus é o Cordeiro que se entregou pro mundo salvar, quebrar as cadeias. Todos se prostrarão ante ao Cordeiro e o Leão. Todos se prostrarão ante o Rei. Aplauda o Senhor, povo de Deus! No ano de 2012 aconteceu um fato inusitado. Você está vendo essa imagem? Ela era parte integrante de um dos muros da igreja do Santuário de Borja, em Zaragoza, na Espanha. Era uma pintura de Elias Garcia Martínez, feita no século XIX, intitulada Et Homo. Uma mulher chamada Cecília Jiménez, uma senhora de 81 anos, decidiu por conta própria restaurar o afresco de Martínez. E o resultado foi este. Esta era a imagem original. E olha como a imagem estava realmente deteriorada. E esta é a imagem supostamente restaurada. O caso ganhou repercussão no mundo inteiro, sendo noticiado em mais de 160 países. A senhorinha teve a maior das boas intenções em querer restaurar a imagem de Jesus. Ela queria que as pessoas pudessem ver a imagem de Jesus como era originalmente. E eu penso que esse é um dos nossos principais problemas. Muitas vezes queremos que as pessoas vejam Jesus, mas não conseguimos demonstrar da maneira adequada. E esse caso me faz pensar em algo que acontece todos os dias em nosso mundo. As imagens deturpadas que as pessoas fazem de Deus. Para começar, elas pensam que Jesus está revelado apenas no Novo Testamento. Não aprenderam a identificar Jesus no Antigo Testamento. O nosso desafio será pegar essa imagem borrada e distorcida de Deus para ser melhor visualizada por todos nós. Hoje, nós vamos ler a passagem que relata o encontro entre Abrão e Melquisedeque. Antes, eu preciso situar você no momento de vida de Abrão, quando este encontro aconteceu. O capítulo 14 de Gênesis aponta uma tensão militar entre 9 reis, uma intriga de 5 reis contra 4 outros reis. Kedorlaomer era o rei principal do principal reino da região chamado Elão. Os reis de outros reinos se rebelaram contra esse rei, que se juntou a outros 3 reis, Rafael, Arioque e Tital, para derrotar os rebeldes. E durante a derrota do rei de Sodoma, Kedorlaomer tomou entre os prisioneiros o sobrinho de Abrão, chamado Ló. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló estava preso, fez sair um pequeno exército para resgatar o seu sobrinho, os bens dele, as mulheres e os demais prisioneiros. Agora imagine a cena. 5 reis haviam sido derrotados por 4 reis. Porém, esses 4 reis vitoriosos foram derrotados por Abrão. Isso era um verdadeiro milagre. E é exatamente o que muitas vezes eu e você passamos no nosso dia a dia. Lembra de situações, circunstâncias e eventos pelos quais você passou e ninguém imaginou que você conseguiria superar? Quais foram os gigantes contra os quais você lutou? Quais foram os reis invencíveis contra quem você lutou e saiu vencedor nestas batalhas? Tudo isso só foi possível porque Deus estava com você. E você lembra a sua reação ao passar por tudo isso? Gritou de alívio, chorou de emoção, se aquietou diante da bondade divina? Esse Deus que esteve ao seu lado em cada um desses momentos é o mesmo Deus que esteve ao lado de Abrão nessa luta injusta. E ela era injusta não porque eram 4 reis contra Abrão, mas porque era Abrão e Deus contra 4 reis. Gênesis 14, nos versículos 17 a 20, sinalizam esse momento na vida de Abrão. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o Vale do Rei.
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abraão regressava da sua incrível vitória. Em sua direção vinham dos reis derrotados por Quedorlaomer, o rei de Sodoma, para recuperar os prisioneiros de seu reino que haviam sido libertados para Abraão. Antes desse encontro, surgiu um rei que até então não havia sido nomeado, o rei de Salém, chamado Melquisedeque. O texto nos apresenta esse rei indicando que ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Outra curiosidade é que ele se aproxima de Abraão trazendo pão e vinho. Ele abençoa Abraão com as bênçãos do Deus Altíssimo. Um homem que é ao mesmo tempo um rei e um sacerdote e celebra uma refeição com pão e vinho, isso parece muito familiar para nós cristãos. Muitos anos mais tarde, a carta de Hebreus fala desse encontro. Até hoje não sabemos quem foi o escritor da carta aos Hebreus. O que sabemos é que era uma pessoa que conhecia muito bem o sistema de cultos e sacrifícios dos judeus. No capítulo 7 de Hebreus, nos versículos 2 e 3, lemos: Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Isso significa que a própria Bíblia identifica Melquisedeque como uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem dos seus antepassados, nem do seu começo, nem do seu fim. Mais do que um nome, Melquisedeque parece ser um título, porque significa Rei da Justiça, e o seu reino é Salém, que significa paz. Outro aspecto muito importante com relação ao Melquisedeque é que ele trouxe pão e vinho nesse encontro com Abraão. Pão e vinho na história de Israel sempre foram relacionados à libertação do Egito. Quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, a ceia foi finalizada com pão e vinho. Sabe o mais interessante nisso? Esse encontro entre Melquisedeque e Abraão aconteceu antes do Egito. Pão e vinho celebram a intervenção divina em nossas vidas. Abraão venceu milagrosamente uma situação de completa impossibilidade. Pão e vinho simbolizam as impossibilidades humanas sendo nocauteadas pelas possibilidades divinas. Por isso celebramos todos os meses com pão e vinho a vitória de Jesus na cruz, derrotando o pecado e a morte. Celebramos a derrota das nossas impossibilidades humanas diante das possibilidades divinas. Quando estamos com Deus, as nossas impossibilidades são derrotadas. Depois das nossas guerras internas e externas, o Rei da Paz sempre vem ao nosso encontro para celebrar conosco as nossas conquistas. Problemas existem e existem para ser resolvidos. Lutas existem para serem enfrentadas. São circunstâncias e situações onde a nossa fé é provada, como temos estudado às quartas-feiras. No final de cada uma dessas circunstâncias difíceis, Jesus, o Rei da Paz, trará pão e vinho para celebrar conosco. Vivemos um tempo de tanto volume de compromissos e obrigações que não nos damos o direito de celebrar as nossas conquistas. Melquisedeque vem nos ensinar exatamente isso. Celebre cada conquista diante de Deus. Não importa o quão pequena tenha sido a sua conquista, celebre cada uma delas. É o que o rei Davi escreveu no Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Diante das lutas, temos que separar momentos para celebrarmos diante de Deus. Isso nos fortalece no dia a dia desgastante. O texto bíblico de Gênesis continua falando sobre Melquisedeque no versículo 18. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. A bênção de Deus é uma sinalização do que esperamos e desejamos que Deus faça na vida dos outros. Somos abençoados por Deus para abençoar os outros. A bênção é uma forma de manifestar amor, é um derramar dos desejos do nosso coração sobre aqueles a quem amamos. Pais e mães, abençoem sempre os seus filhos. Sinalizem para eles a importância deles terem Deus nas suas vidas.
Filhos e filhas, abençoem sempre os seus pais e mães. Demonstrem o carinho que há em seus corações por eles. Melquisedeque se dirige a Abrão com pão e vinho, abençoando. Nas palavras de bênção de Melquisedeque, ele fez questão de enfatizar: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. É como se ele dissesse a Abrão: a vitória que você obteve só foi possível porque Deus entregou os adversários nas suas mãos. Celebramos as nossas conquistas diante de Deus, porque reconhecemos que sem Ele nada daria certo. Inácio de Loyola falava assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Nós fazemos a nossa parte para conquistar o que precisamos, mas precisamos ter a convicção de que se Deus não estiver ao nosso lado, nada dará certo. Esse foi o coração de Abrão diante de tudo isso. O versículo 20 termina com a frase: e Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abrão reconheceu a partir de Melquisedeque que a sua vitória contra os 4 reis só foi possível porque o Deus Altíssimo estava com ele. Eu não sei se vocês perceberam a grandiosidade desse gesto de fé de Abrão, porque o dízimo não havia sido instituído ainda para o povo de Deus. Aliás, nem existia povo de Deus ainda, não existia Israel, os levitas também não existiam. Da conquista que Abrão obteve, ele deu o dízimo dos espólios da batalha. Olhe bem para mim, Deus não precisa do seu dinheiro, e você também não. Porque o que sustenta a sua e a minha vida e as nossas famílias não são o fruto das nossas conquistas, mas o cuidado de Deus sobre nós. O nosso costume de trazer dízimos e ofertas a Deus não pode ser motivado por uma prática religiosa, mas por gratidão. De tudo que Abrão conquistou, ele deu o dízimo para Melquisedeque, reconhecendo que Deus é quem havia dado a vitória a ele. Devolvemos parte das nossas conquistas em reconhecimento à bondade de Deus em nossas vidas. Generosidade só pode ser paga com mais generosidade. Eu quero compartilhar um vídeo com vocês nesse momento. Assista com carinho. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu
suas primícias na forma de seu Filho, seu primeiro e único Filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu Filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. Agora eu quero convidar você a assumir esse compromisso com Deus, assim como fez Abrão. Assim como Abrão celebrou com Melquisedeque, que você celebre com Jesus cada conquista obtida com a força de Deus na sua história. E que essa celebração transborde em generosidade. Quando disponibilizamos como igreja um momento de dízimos e ofertas, queremos ajudar você a romper com a falsa ideia pecaminosa de que Mamon é quem cuida da sua vida. Porque quem tem dado saúde, força e inteligência a cada um de nós é o único e verdadeiro Deus revelado em Cristo Jesus. Que você entregue a sua vida ao Senhor em todas as áreas para celebrar as conquistas que Deus lhe conceder. Celebre com Jesus as suas conquistas e entregue o dízimo de todas as suas conquistas a Deus. Felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito inspirador
Vamos orar nesse momento? Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e Te agradecemos por este encontro de Abraão com Melquisedeque e porque esse encontro fala aos nossos corações. Reconhecemos que muitas vezes não nos damos o direito de celebrar as conquistas que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos que muitas vezes achamos que nós é quem conquistamos por nosso esforço e não reconhecemos que o Senhor é quem tem nos dado as vitórias que temos conquistado a cada dia, a cada momento. Buscamos o Senhor apenas quando é para apresentarmos ao Senhor as nossas falhas, as nossas derrotas. Senhor, muda isso em nosso coração, transborda o nosso coração de gratidão por Ti. Ajuda a gente a reconhecer que as nossas conquistas, as nossas vitórias são fruto da Sua ação em nossas vidas, Senhor. E dessa maneira nos livremos da ilusão de acharmos que Mamon é o Deus que cuida das nossas vidas, porque Ele é um falso Deus. Ajuda-nos a reconhecermos que é o Senhor quem tem nos sustentado. Ajuda-nos a celebrarmos as conquistas e nisso de celebrarmos as conquistas, por menores que sejam, o nosso coração seja preparado para presenciarmos e termos as experiências de novas e grandes conquistas, porque é isso que o Senhor deseja para nós, assim como fez com Abraão. E que em tudo, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha uma semana muito abençoada, muito enriquecedora e cheia de gratidão e de conquistas. Fiquem com Deus, um forte abraço e nos falamos no próximo domingo. Até!